Dia dos Pais, quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Quero falar um pouquinho sobre paternidade. Falar um pouquinho sobre pais de destino, filhos de propósito. Quero falar sobre se posicionar na vontade de Deus para ser um abençoador. Esther, vamos ler bastante a Bíblia. Livro de Esther, capítulo 1, verso 1 diz assim: foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e nobres das províncias, a saber, 127 províncias, ou seja, 727, irmãos, pequenas nações. É muita coisa. Verso 4, durante 180 dias. Quantos meses dá isso? 6 meses? Durante 180 dias ele mostrou a sua enorme riqueza e de todo o seu reino, e o esplendor e a glória da sua majestade. O povo era forte, irmão. Esse é o rei Xerxes, o rei dos medos e persas. Durante 180 dias, ou seja, o rei Xerxes, ele fez uma festa de 6 meses. Você consegue entender isso, irmão? Ontem no café a gente falava umas coisas sobre os valentes. Você consegue entender uma festa que dura 6 meses para 127 nações? Durante 180 dias ele mostrou a sua enorme riqueza, do seu reino, o esplendor e a glória da sua majestade. Terminando esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio. 7 dias de banquete para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. Para terminar, irmãos, 180 dias, 6 meses de festa. Ele fez um banquete, agora não era só para os nobres, os oficiais e os militares, era para todo mundo, a cidade inteira, 7 dias de festa, do mais rico ao mais pobre. Verso 9: enquanto isso, a rainha Vasti, que era a esposa, a rainha de Xerxes, enquanto isso a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Diga assim comigo: Vasti tinha uma festa paralela ao do rei. Eita. 10. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar, Carcás. Verso 11. O que o rei ordenou? Verso 11: que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos a nobreza e a beleza da sua rainha, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Pai eterno, Deus meu, Rei meu, amado meu, Senhor da minha vida, do meu coração, nessa noite, Pai, diante da Tua presença e da Tua palavra estamos. Abre, Pai, os oráculos. Abre, Deus, a revelação. Abre, Deus, o entendimento do Teu povo, para que possamos adentrar, Senhor, no Teu santuário, pelo novo e vivo caminho, para que possamos entrar, Pai, no Santo dos Santos e contemplar Tua presença. Assim, Deus, nós oramos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, começa o texto falando, e é um dado histórico bem interessante,
Estamos aqui se referindo ao tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. O seu trono estava na cidade de Suzã. Ali ele fez essa grande festa e chamou os nobres, chamou os oficiais de todas as províncias a estar com ele. Depois, no final da festa, ele fez lá um banquete para toda a cidade de 7 dias e mandou chamar a rainha. Chame Vasti, a minha rainha. Mande ela vir com sua roupa real e a coroa, porque eu quero apresentá-la a todo o meu reino. Só que quando foram chamar a rainha, dizendo: olha, Xerxes te espera, porque as nações da terra, de todo mundo, estão aqui, esperando para ver a rainha, a sua beleza. Ela falou: diga para ele que eu não vou, porque eu também tenho uma festa. Eu já tenho a minha festa e não vou na festa do rei, não. Estou dando uma festa aqui para minhas amigas, né, para as mulheres aqui que também vieram. E diga para o rei que eu não vou na festa dele. E diz a Bíblia, irmãos, que o homem ficou indignado. E essa história acaba, irmãos, Vasti sendo destronada, sendo removida do trono. E começa a se procurar então uma outra mulher que pudesse tomar esse lugar. Esse texto vai falar, e o texto é bem grande, mas vai dizer que de todas as donzelas, de todas as mulheres, as virgens, de todo o reinado, foram trazidas das mulheres mais belas de todo o reino, porque elas iriam para a presença do rei, ficariam ali sendo cuidadas pelos eunucos, e durante 1 ano elas estariam se preparando para se apresentarem ao rei. E ali elas ficariam 12 meses sendo cuidadas, a pele, o cabelo, né? Diz que elas se banhavam com especiarias, com mirra, com óleos. E o negócio era chique, irmão, era coisa fina. E 12 meses, 1 ano e um harém. A Bíblia fala aqui que era um harém. Muitas mulheres, porque Vasti tinha sido destituída do trono. Existe uma menção quando se aplica a figura aqui de um rei. Quando se fala de rei na Bíblia, muitas vezes se refere ao Senhor. E essa menção já foi feita muitas vezes, de você entender que quem vai entrar no lugar de Vasti é a menina Radassa, que vai se chamar Esther. E Esther sendo a menina pura, a menina que chega e que o rei, sabe, ao olhar para a sua beleza, se encanta com a sua pureza. E Vasti sendo aquela mulher que recusa a entrar na presença do rei. 2 tipos de igreja: uma igreja pura, uma igreja simples, uma igreja bela por dentro e não por fora, que se apressa a se encontrar com o seu rei. E uma igreja, sabe, vaidosa, uma igreja adornada por coisas externas, que faz uma festa particular, e essa festa particular não é para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Essa é uma aplicação profética desse texto. Porque de todas essas mulheres, para eu chegar na figura de Mardoqueu, que é onde eu quero chegar, eu quero encurtar bem o texto para você. De todas as virgens, as mulheres do reino que foram levadas, né, da terra de Suzã, do reinado dos medos e persas, muitas mulheres foram inseridas ali, né, na corte de Xerxes. Se você for ver também alguns detalhes desse texto, você vai ver que em alguns momentos se fala Assuero. E aí você não sabe se é o Assuero, se é o Xerxes, se eram 2 reis aqui. Não, irmãos, era Xerxes. Assuero não é um nome, é um título. O nome do rei desse momento é Xerxes, e o título dele era Assuero. Assuero era um título que os persas davam. No reinado dos medos e persas, os governantes tinham esse título de Assuero, ou seja, o rei. É como na época lá de Cristo, os governantes como Herodes. Herodes Antipas, Herodes Filipe, ou seja, Herodes não é um nome, Herodes era um título.
Então Assuero, quando aparecia no texto, era o título de Xerxes. Então, fechando aspas, voltando ao nosso assunto, foi destituída Vasti do trono. Então começa a se procurar entre todas as donzelas alguém que pudesse se assentar no trono dos medos e persas, para que fosse a rainha de Xerxes. Uau! E diz ali que quando essas mulheres chegaram, foram entregues na mão de eunucos. Que eram eunucos, pastor? Eunucos eram homens que cuidavam das rainhas. Eram homens que tinham acesso direto ao palácio. E todo homem que cuidava de rainha, ele tinha que ser castrado. Então os eunucos eram castrados, então eles não tinham condições de reproduzir. E por causa disso eles não iriam, violentar uma rainha. E caso violentasse, não suscitaria uma geração. Então os eunucos eram aqueles que cuidavam ali dentro do palácio, cuidavam das rainhas. Ou das candidatas à rainha. E você vai ver no decorrer do texto que essa menina, que o seu nome era Radassa, ela era uma órfã. E essa história é magnífica, irmãos. Ela era uma órfã. Mas diz a sua palavra, a palavra de Deus, que um parente chamado Mardoqueu, em algumas versões Mordecai, mas que Mardoqueu assume a paternidade de Radassa. Se você for ver pelo texto, ela era filha de um de Mardoqueu. Então essa Radassa era prima dele. Amém? E esse homem vai assumir a paternidade de Radassa e vai começar a edificar algo na vida dessa moça, na vida dessa menina. É sobre esse homem em especial que eu quero falar para você, sobre o pai Mardoqueu. Sobre um homem que, posicionado na sua identidade, numa identidade de pai, expressando paternidade, assume uma filha que não é a sua. Assume uma menina marginalizada. Porque naquele tempo, irmão, uma moça ainda órfã teria grandes problemas se não fosse assumida por uma família. Mardoqueu assume essa menina, uma menina órfã, uma menina sozinha, uma menina que não teria futuro nenhum nessa terra, para transformar a órfã em rainha. Você já pensou nisso? Para transformar uma órfã numa rainha. Irmãos, algo claro para nós é que um pai, a paternidade de um homem, um pai, se fundamenta em 3 pilares principais: provisão, proteção e destino. A paternidade, ela se fundamenta em 3 pilares principais: provisão, proteção e destino. Quando você pega a Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 15, você vai ver que o homem, que ainda nem pai não é, ele é criado já com essa identidade, com essa missão, de no momento proteger e guardar, proteger e cultivar. Ou seja, já é a missão transferida para um homem. E depois um homem que se torna pai, a paternidade está baseada em 3 pilares: provisão, proteção e destino. E é o que esse homem começa a fazer. Quando esse homem começa a tratar essa menina, e Mordecai é aquele que vai prover essa menina Radassa até ela se tornar uma mulher, é ele que está provendo, é ele que está cuidando, é ele que está trazendo o cuidado, o carinho, o sustento que essa menina precisa. Então ele está exercendo o primeiro pilar, provisão. Ao mesmo tempo, enquanto ela vai crescendo, ele está exercendo o segundo pilar, proteção. Cuidando, protegendo, educando, amando uma filha que não é filha dele.
Isso nos faz lembrar de um homem também muito nobre, irmãos, que fez algo parecido. Seu nome era José. José é pai de Jesus. Só que Jesus não é filho de José, Jesus é filho de Deus. Então, Maria concebeu pelo Espírito Santo. E logo num primeiro momento era uma crise muito grande para um homem agora receber uma mulher que dizia: eu estou grávida, mas não é de outro homem, é do Espírito Santo. Isso se torna muito fácil para a gente que lê a Bíblia, porque não é sua esposa. Não é isso? Não é a minha. Porque se uma esposa hoje aparece: eu estou grávida pelo Espírito Santo, eu falo: peraí, o que está acontecendo na terra então? Mas esse, irmãos, era a história verdadeira, aonde Maria pelo Espírito Santo concebe. E sabe, se José deixasse Maria, irmãos, Maria seria apedrejada. Já se ligou nisso? Porque seria uma mulher repudiada pelo seu marido e grávida sem explicação, então é adultério. E qual é o fruto do adultério? Apedrejamento até a morte. Irmãos, por amor a Maria e por conhecer o nível de mulher que ele se relacionava, ele acreditou naquilo que ela estava dizendo. E ele só pediu uma coisa, dizendo assim: que o anjo que te apareceu, Gabriel, apareça para mim também e me fale como tem que ser, como fazer. E quando o anjo vem, aquele que havia conversado, falado a Maria que ela conceberia pelo Espírito Santo, vem e fala com José, a partir desse momento ele nunca mais fala com Maria, agora ele só fala com José. Por quê? Porque José é o pai que se posicionou e falou: Maria é minha esposa e o projeto do seu ventre também é meu. Eu assumo o filho que é do Senhor. Esses são os pais, irmãos, que Deus está levantando. Os pais que Deus está levantando são aqueles que assumem a paternidade dos filhos de Deus. Irmãos, a terra é uma terra de órfãos. A orfandade destruiu o Brasil e destruiu as nações. Quantos jovens nós temos aqui nessa noite? Quantos adultos, quantas meninas, moças, que são órfãos de pais vivos. Tiveram pais, mas não tiveram paternidade, porque é coisa diferente. Pai é aquele que foi lá e fez. Pai é aquele que é o pai biológico, que deu ali, né, a semente, que deu a genética, que deu o gene. Mas paternidade é quem deu provisão, proteção e destino. Então, irmãos, quantos homens, quantas mulheres, quantos adolescentes, quantas moças nós temos hoje dentro da igreja, fora da igreja, que tem pai. O pai está vivo até hoje, mas nunca teve paternidade, nunca teve provisão, nunca teve proteção, cuidado, braço forte ali do pai, protegendo, cuidando, trazendo para perto, gerando, irmãos, autoestima, gerando autoconfiança, que faz uma criança, uma menina, um menino se superar, crescer, entender a vida. Protegendo, eu quero dizer para você também que proteger também, irmãos, é dar limites. Porque toda superproteção também gera um bebezão de 13, 14, 15, 16 anos na barra da saia da mãe. Então, irmãos, a proteção ela não pode se tornar super proteção. A proteção, irmãos, é dar limites, e isso é o pai. É transferir identidade, e isso é o pai. Isso é tão claro que se você pensar, eu falo muito isso quando estou ministrando aos casais. Se você pensar, quem é que define a identidade de um filho? Se ele vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino? É o pai. É o pai, dependendo da semente, né, do gene que ele está enviando, que define se o sexo do filho ou da filha, né, é sexo masculino ou feminino. Se vai dar origem depois a uma mulher ou a um homem. Quem é que define essa identidade? É o pai, porque só o pai, irmãos, carrega a potencialidade de liberar o destino.
Por isso, irmãos, me perdoem as feministas de plantão, mas um filho ou uma filha cuidada só por mãe terá graves problemas de identidade, de afirmação para o resto da sua vida. Porque a mãe pode ser a maior mãe do mundo no cuidado, no carinho, na proteção. Porque uma mãe pode dar até provisão, uma mãe pode dar proteção, mas uma mãe, irmãos, espiritualmente não imprime destino. Por que isso? Porque biblicamente é o papel do homem. Libera a identidade, libera o destino. Por isso que filhos criados só com mãe, às vezes são bem vestidos, bem arrumados, bem estudados, são inteligentes, são educados, são amorosos, mas são inseguros. Mas são enfraquecidos, mas são instáveis emocionalmente. Por quê? Porque não tem o destino de um pai, que olha nos olhos, que traz para frente, vamos, e não é só homem não, irmãos, a menina também, vamos, creia, acredite, o Senhor é com você, você vai conseguir, você dá conta, o Espírito de Deus está aqui. Esses dias o Heitor veio chorando para mim, pai, estou com muita dor no estômago, estou com muita dor de barriga. Eu falei, deita aqui, filho. Aí eu falei assim para ele, qual é o nosso maior remédio? Aí ele já sabe, falou, é Jesus. Eu falei, então pega na minha mão, nós vamos tirar essa dor daqui agora. Ele falou, é pai. Eu falei, é agora. Você crê? Eu creio. Então nós vamos tirar essa dor daí agora. Eterno Deus, pelo teu poder, pelo teu Espírito, na figura, Pai, de pai, sobre o meu filho Heitor, eu declaro cura do eterno sobre ele agora. Toca o meu filho, Deus, e mostre para ele que o Senhor é Deus. E passou uns minutos, ele falou, pai, passou, eu estou bom, eu estou curado. Um dia, quando Heitor era pequenininho, bem menor, tinha entrado na escola, né, há pouco tempo. Ele também teve uma dor de cabeça muito forte. E aí as mães sempre ligam, né? As professoras ligam para as mães para poder avisar que a criança está passando mal. Aí a tia dele foi ligar para a mãe, ele falou assim, liga para o meu pai, porque ele vai orar por mim e a dor de cabeça vai passar. E a professora me contou isso quando eu fui buscar ele. Sabe por quê, irmãos? A mãe também pode impartir fé. Mas isso não é questão, irmãos, de quem fala mais grosso, de quem é mais forte, quem é mais alto. Isso é questão, irmãos, de uma identidade espiritual que Deus deu ao homem, de liberar destino. Por isso que nós estamos falando de uma geração de órfãos. Porque nós temos muitos filhos que tiveram pai, mas não tiveram paternidade. Não tiveram seus destinos liberados. Não foram gerados e posicionados na sua identidade, na sua firmeza. Tem filhos, irmãos, que são tão trabalhados na sua identidade, que meninos de 16 anos, moças de 17 anos, você vê claramente o nível de maturidade deles em relação a outros, de 23, 24, 25. Vou falar uma coisa para você, os jovens que estão aqui, não se entristeçam, mas irmãos, homem que está aí com 25, 24, 28, 30 anos e não casa, irmãos, é falta de paternidade. Não teve identidade liberada. Sabe fazer tudo, mas não sabe cuidar de uma casa, de uma esposa. Não sabe como arrumar um trabalho e sustentar uma família, porque esse é o seu destino. E tudo aquilo que vem contra isso, irmãos, foi criado por uma filosofia anticristã, que desconstrói a família, que diz que o homem tem que ficar só. Aí o homem não quer mais saber de casar, quer só saber de jogar videogame e pescar. E dar um rolê com os amigos de noite e voltar 2 da manhã. E 30 anos na casa da mamãe. Mãe, dá um rumo nesse filho. Falou, filhão, segue teu rumo, filhão. Cuidado da sua vida, amigo.
E não adianta, irmão, se você está nessa condição aqui, ficar, o pastor, não, irmãos, é verdade. Porque escuta o que eu vou falar para você, enquanto você estiver na condição de filho, você nunca estará na condição de homem. Por quê, irmão? Porque um homem, segundo a Bíblia, ele é provedor e protetor, e um filho não provê e não protege nada. O filho, ele é provido e protegido. Então todo homem que está no caráter de filho, ele ainda não sabe o que é ser um homem segundo o padrão bíblico. Quando você começar, irmãos, a prover alguém, a prover alguma coisa e a proteger alguém, aí você começou a exercer a natureza de um homem segundo o padrão bíblico. Porque um homem, para ser homem segundo o padrão bíblico, precisa prover e proteger. Ter o que proteger. Falar, isso aqui é minha herança, aqui não toca não, filho. E são coisas muitas vezes que isso fere a gente, né? Às vezes a gente fica, mas, irmãos, alguém tem que ensinar isso para nós. Alguém tem que falar isso para nós. E tem coisas que alguém vem pregar aqui, às vezes eu estou ouvindo, aí começa a entrar num assunto, eu falo, vai Deus, faz ele falar isso, para eu não precisar falar. Mas aí vai até um ponto e recua. Aí Deus fala, é tu mesmo, macho. Amém, queridos? Essa menina começou a ser cuidada por esse homem, provida, protegida, assim como José fez com Jesus, que era o Filho de Deus. Muitas coisas, irmãos, o menino Jesus aprendeu com o pai José, trabalhando. A Bíblia fala que até os 12 anos, a Bíblia expõe e mostra Jesus discutindo com os doutores da lei. Lembra? Lá na sinagoga, 12 anos. E depois Jesus aparece de novo só com 30. Qual a diferença aí de 30 para 12 anos? Durante todo esse tempo, irmão, Jesus foi escondido. E sabe onde ele estava? Na tutela de José e do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uau! E sabe quando foi isso? Nesse tempo, nas mãos de José. Porque eu sempre digo isso, irmãos, Jesus, o Cristo. O Cristo é a essência. O Cristo é o Filho de Deus. Jesus é um menino, homem, é o filho de Maria e de José. Então Jesus, menino, precisava crescer e se tornar um homem, para que pudesse encarnar a missão do Cristo. Como que um molecote, irmãos, assume uma essência de Cristo? Então Cristo é o Filho de Deus. Jesus, o menino Jesus, é o filho de José e de Maria. Nasceu do ventre de Maria, foi assumido por José, aquele menino. E aquele menino cresceu. E quando tem 30 anos, a parte homem, a parte humana desse cidadão de 30 anos, irmãos, a Bíblia diz, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Eu quero dizer que paternidade também é você trazer sofrimento aos seus filhos em alguns momentos. Sabe por quê, irmãos? Porque todo homem será forjado pela quantidade de nãos que ele recebe e se submete a eles. Quanto mais sim você dá a um filho, mais você favorece para que ele seja fraco. Quanto mais não você fala a um filho, mais você favorece para que ele seja forte. Tá tenso, hein, mano? Parece que vocês estão silenciosos hoje. E diz a palavra do Senhor assim: capítulo 2 de Esther, verso 4. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Mardoqueu, verso 7,
de Esther capítulo 2. Esther 2:7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai e nem mãe. Essa moça também conhecida como Esther, que foi o nome, que foi dado a ela no reino. Essa moça também conhecida como Esther, que é o nome persa, era atraente e muito linda. E Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Diga: Mardoqueu assume os filhos de Deus. Irmãos, eu quero falar hoje, estou falando sobre paternidade. E dentro da paternidade está não só você gerar um filho físico. Talvez você está aqui e dizendo: pastor, meu filho já cresceu há muito tempo, já casou, já foi embora. Talvez você está aqui hoje, nessa noite, você não pode ter filho. Talvez a sua esposa não possa ter filho. Talvez por alguma condição você não pode ter filho. Eu quero dizer que você foi chamado para ser pai dos filhos de Deus. Que você foi chamado para ser pai dos filhos de Deus. Hadassa não era filha de Mardoqueu, mas Mardoqueu a assumiu como sua própria herança. Porque todo órfão, irmãos, quem não tem pai nem mãe, é filho de Deus. E alguém tem que assumir os filhos de Deus. Você assume espiritualmente a paternidade de alguém para liberar o seu destino. Para liberar o seu destino. Por isso, irmãos, que às vezes na igreja está cheio de gente que em casa teve provisão, não passou fome, foi bem alimentado, temos até demais. Vieram para a igreja, alguns tiveram proteção, não foram abusados, não foram, foram protegidos. Alguns até demais também, que viraram, o meninão da mamãe. Mas a maioria de nós, infelizmente, viemos para a igreja e não tivemos destino. Chegamos, irmãos, a mulher, o homem, aos seus 17, 18, 19 anos, dizendo: eu vou dar um rumo na minha vida. Casar, estudar, aprender, ser um ícone na história. Ah, irmão, eu não estou aqui para ser mais um, não. Eu estou aqui para fazer diferença na minha cidade, na minha nação. Eu estou aqui para ser mãe dos órfãos, pai de órfãos. Eu estou aqui para ser um provedor, para ser alguém que cura, para ser alguém que é usado pelo Senhor Jesus. E isso, irmãos, Deus nos chamou, todos nós. E diz assim a Bíblia, vamos lá. Verso 12: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo e mirra, e 6 meses com perfumes e cosméticos. Uau! Verso 15: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Regai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele, ganhou a sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-se a rainha em lugar de Vasti. É forte, hein, irmão? Nós estamos falando, irmão, de conto da carochinha, não. Isso aqui é história. Não só bíblica, você encontra a história de Esther em história geral, sabia disso? A órfã que virou rainha. Sabe por quê? Por causa de um homem chamado Mardoqueu. O que nós temos feito, irmãos, com os órfãos que Deus tem dado a nós?
É por isso que nós precisamos ativar uma geração. Sabe quais são aqui as entrelinhas desses textos? Todas as mulheres, elas foram lá visitar o rei. E o rei ia, sabe, visitar, ia ver, ia ter uma audiência com todas essas mulheres, até ele escolher a sua rainha. E diz, irmãos, que as mulheres então elas se preparavam, não só com esse banho que você viu aí, mas elas se adornavam, e colocavam um vestido tal, e colocavam um cabelo tal, e colocavam maquiagem tal, e colocavam, sabe, as joias, e colocavam, e quanto mais elas, né, se preparavam, Regai, o eunuco, chegou para Radassa e falou assim: vá mais simples que você puder à presença do rei. A tua beleza pode encantar qualquer pessoa. Os seus olhos são olhos que não são olhos de sedução, são olhos puros, são olhos de simplicidade, de bondade. O teu cabelo é extremamente maravilhoso. Você expressa pureza, verdade. Você é linda, sabe, não por fora, por dentro. Coloque uma roupa simples, uma vestimenta simples, sem joias, sem adereços, sem pinturas, e entre na presença do rei. Sabe o que isso fala, irmãos? De uma essência, de uma igreja, de uma essência de transparência. De transparência. De alguém que pode olhar para nós e ver aquilo que está dentro. Não estou falando que você não pode usar, irmãos, nada, nenhum tipo de adereço. Eu estou falando, querido, que muitas vezes isso mascaram aquilo que está dentro de você. Porque a falta de paternidade, a falta de identidade fez você cada vez mais querer se mostrar, aparecer por aquilo que é externo, por aquilo que alguém pode ver, por aquilo que alguém pode admirar. E estamos cada vez mais ocos internamente, cada vez mais vazios internamente. Regai, irmãos, fala da figura do Espírito Santo, dizendo àquela mulher: olha, você é muito linda do como você é, vai lá desse jeito. Talvez ela tenha falado, mas olha minhas concorrentes, dá uma olhada nessa aí, tal. E as mulheres colocavam a roupa tal, irmãos, o sapato tal e o cabelo tal. E quando ela entrou na presença do rei, o rei falou: uau. Quando o rei olhou para Esther, ele disse: dessa é a que eu mais me agrado. Irmãos, esse é um tempo, irmãos, de nós sermos, temos falado muito disso, nós temos que ser maiores por dentro do que por fora. Nós temos que ser maiores por dentro do que por fora. Isso não fala que você tem que ser mal cuidado por fora, desleixado por fora, feio por fora. Mas isso fala, irmãos, que muitas vezes a preocupação é só com aquilo que aparece. E é a sua essência que é o que importa, está abatida, abalada. Sempre quando eu falo sobre isso, me vem a figura do tal do Naamã, do general da Síria, que por fora, a melhor farda que todo o exército assírio já tinha visto. Por dentro ele era leproso, fedia como lepra. Quantos de nós, irmãos, nos tornamos grandes por fora, mostramos uma aparência, e por dentro somos tão pequenos, feridos, machucados, meu querido, ansiosos, desesperados, angustiados, abatidos, dependentes de drogas lícitas e ilícitas, dependentes de bebida, dependentes de cigarro. Isso não, irmãos, isso é falta de paternidade, falta de identidade. E eu vou te dizer, irmão, se eu não consigo ficar sem isso, é porque algo precisa ser construído em mim. E quando a gente fala, não estou falando só do cigarro, da bebida. Se você não consegue ficar sem qualquer coisa, começamos a falar isso no café ontem.
Eu não consigo ficar sem tomar café, 2 dias eu vou morrer. Então, irmãos, alguma coisa está faltando aí. Você consegue tudo, porque o Espírito Santo é quem governa a sua vida. Quantos dependentes de tantas coisas, carências afetivas em todos os níveis, carências e carências. Falou o nome do fulano, não falou o meu. Chamou o ciclano, não me chamou. Passou perto de mim, não deu bom dia. Tudo isso, irmãos, são defraudações na identidade causada pela falta da paternidade. Falou para ela: vai como você tá, não enfeita não, que fica pior. Sua beleza é tão grande que qualquer coisa que você botar aí estraga. Sua beleza é tão grande que qualquer coisa que você botar em cima aí estraga. Vai do jeito que você é. E o rei vai ficar doidão. E ela foi, irmão. Ouviu regar e o rei falou: uau, é você, minha rainha. Aí, sabe o que acontece? Existia muito tempo, essa mulher entrou no palácio e aí ela não tinha mais contato com Mardoqueu. Ela se assentou no trono. Escuta o que eu vou falar para você. Ela não tinha mais contato com Mardoqueu. Perdeu esse contato. E lá agora ela é a rainha. Ela tem uma coroa, tem, sabe, roupas reais. Se assenta do lado de Xerxes, rei dos medos e persas. Era o senhor do mundo, irmãos, naquele tempo. E ela está lá e muito tempo ela não ouve mais a voz de Mardoqueu. Diga assim comigo: vai dar problema. Sabe por quê, irmãos? Perdeu a paternidade. E se no tempo dos profetas todo rei precisava de um profeta, enquanto não tinha aqui uma ação direta dos profetas, toda rainha precisava de um pai. Sabe o que vai acontecer? Esse Mardoqueu, ele era um judeu, um hebreu, e amava ao Senhor. E os hebreus só se dobram, só se ajoelham diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Só diante de Yahvé, só se curva diante de Deus. Um verdadeiro hebreu só se curva diante de Deus. Um verdadeiro homem de Deus, eu e você, só nos curvamos, prestamos cultos diante do Senhor. Por isso, irmãos, que a nação brasileira entrou no lugar que entrou. Por quê? Porque o Brasil é uma das nações mais idólatras do mundo. Você ouviu isso? Estamos falando aqui de um contexto sociocultural. O Brasil é uma das nações mais idólatras do mundo. E o que faz a idolatria, irmãos? Engessa uma nação. Que a Bíblia diz em Salmos que todo aquele que idolatra ou que adora qualquer tipo de coisa que não é o Senhor se torna parecido com aquilo que ele idolatra. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que quem adora imagens se torna parecido com imagens. Como assim, pastor, me torno parecido com imagem? Como eu aqui de carne e osso pode parecer como imagem? Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Você conhece alguém assim, irmão? Eu conheço um monte. Tem pessoa, irmãos, vegetando no mundo, justamente sem expressão, sem ideia, sem voz ativa. Não conseguem ver nada diante dos olhos, um palmo diante do nariz, como diz a história. Não tem, sabe, uma consciência, um entendimento, porque a idolatria rouba, mata, destrói. Existia então esse homem que não se curvava diante de nada. E Amã, você vai ver o Emã em algumas versões. Amã era um dos nobres do governo de Xerxes. E a cultura aqui da Pérsia era, todas as vezes que um nobre passava, um súdito tinha que se curvar diante dele.
Ô meu Senhor, não somente para o rei Xerxes, mas também para o governo ali dos nobres. Para toda aquela comitiva dos nobres que fazia parte da nobreza do rei. Quando um nobre passava pelas cidades, por qualquer lugar, os súditos tinham que prestar reverência, se curvando. E Mardoqueu não se curvava a ninguém, irmãos. Quem era o Mardoqueu? Era o pai da Esther, da rainha. Mas deixa eu falar um segredo para você aqui. Ninguém sabia que a rainha era de descendência dos judeus ou judia. Esse Amã foi ficando irado. Foi ficando irado. É tipo no exército assim, quando a gente, né? Eu já fui militar durante 7 anos. É tipo quando você é um oficial e passa diante de um soldado e ele finge que não está te vendo, hein, Paulão? Paulão também já foi lá, é preso, né? Então, irmãos, passou o oficial diante do soldado. Soldado não, pode ser qualquer subordinado. Se passou alguém maior que você na sua patente, você, como diz lá, né? Cola os cascos e presta continência. E nesse reino aqui, eles tinham que se dobrar à autoridade, mas o Mardoqueu não se dobrava. Mas era sentido, irmãos, da sua fé, ele só se dobrava ao Senhor. E o Amã falou assim: eu vou matar esse homem. E eu vou matar não só esse homem, mas todo esse povo. Eu vou exterminar esse povo nojento, chamado de judeus, porque eles não reverenciam o rei Xerxes como Deus, e também não me reverencia. Amã estava revoltado com os judeus, e principalmente com Mardoqueu, que era o pai da Esther. E aí, ele faz um decreto. Quero ler com você, vamos lá, capítulo 3. Diz assim: no primeiro mês do capítulo 3, verso 7 do livro de Esther. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisã, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. Foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem à lei do rei, e não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute esse trabalho. Viu aí? Eu, Amã, darei ao reino 50 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute o trabalho. Eu vou financiar tudo isso, o rei só precisa assinar o decreto. Em vista disso, verso 10, o rei tirou seu anel de selar do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus, o filho de Ramedata, descendente de Agag, e lhe disse: descendente de Agag. Alguém conhece Agag, irmãos? Fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. O rei ainda falou: não preciso da sua prata, eu governo o mundo. Fique com a sua prata, mas pode fazer o que você quiser com esse povo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nós vamos caminhar aqui num entendimento bem rápido. Quero que você entenda algo. Esse decreto foi lançado e todo o reino ficou sabendo o que ia acontecer. E os judeus desesperaram. Por quê, irmãos? Tinha hora, diga comigo, tinha hora, tinha mês, tinha dia e tinha ano, para que os judeus deixassem de existir. Eu não sei se você consegue puxar na sua memória e conectar comigo a profecia, mas aqui, a figura de Yeshua deixaria de existir se isso acontecesse. Porque, irmãos,
todo o povo judeu seria exterminado da terra. Você já viu, irmãos, que no decorrer dos tempos, esse povo é perseguido? Você já viu que no decorrer dos tempos, Faraó cai, mas se levanta os cananeus caem, mas se levanta Amã cai, e se levanta Hitler, e se levanta alguém que quer destruir a herança do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que Jerusalém é a cidade do grande rei. Talvez nós não tenhamos muita conexão nem ligação com o mundo hebreu. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que um princípio para ser bem sucedido é levantar e orar pela paz em Jerusalém. Existe algo conectado com esse povo, que durante toda a sua vida foram perseguidos e foram tentados ser extirpados da terra por homens levantados por Satanás. Como foi, irmãos, imperadores, governantes durante toda a terra. Aí está aqui. Aí olha lá o que acontece. Voltando lá, está sendo liberado agora um decreto, só que a rainha está lá sentada. E a rainha aprendeu a comer bem. E a rainha aprendeu a se vestir bem. Essa é Esther. O nome hebreu, Hadás. A Esther, que é um nome persa, esqueceu que era Hadás. Tá ligado do que eu estou falando? Vamos lá? Entender? Diga assim, irmãos, esquecer as suas origens é sepultar o seu destino. Todos os maiores governantes da terra, irmãos, quando chegaram no topo do seu governo, aqueles que entenderam da onde vieram, por que vieram e por que ali estão, são aqueles que tiveram futuro. Esquecer a sua origem é sepultar o seu destino. Esther esqueceu que um dia foi Hadassa. Sabe por quê, irmãos? Porque quem fez de Hadassa uma rainha foi Mardoqueu. Perdeu a paternidade, perdeu o conselho, perdeu a direção daquele que havia conectado o seu destino. E agora todo um povo está para morrer. O que acontece? Capítulo 4, verso 1 diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pelas cidades chorando amargamente em alta voz. Vou repetir: quando Mardoqueu soube tudo que tinha acontecido, o decreto que ia exterminar os judeus, rasgou sua veste, tirou as suas roupas, vestiu pano de saco, cobriu-se de cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Irmãos, eu lendo sobre isso um dia, diz a literatura que Mardoqueu parecia um bicho. Mardoqueu parecia um louco pelas ruas de Suzã, sem a sua roupagem, mas vestido de pano de saco, com cinzas sobre a cabeça, sobre o corpo, em jejum, em oração, chorando e clamando pela cidade. E todos os povos, porque ali em Suzã não tinha somente judeus, tinha um agregado das nações que eram cativos do império dos medos e persas, diziam: que homem mais louco é esse? Sabe que homem mais louco é esse, irmãos? O intercessor. Homens que Deus levanta em todos os tempos para trazer voz a uma nação. Homens que Deus levanta e que tem uma aparência diferente, uma voz diferente, muitas vezes taxado de insano, de doido, muitas vezes que ninguém entende. São intercessores que Deus levanta nas nações, para tocar as nações da terra, para ativar um povo.
Mardoqueu está aqui, a descrição dele. Verso 2: foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar no palácio. Presta atenção, que coisa linda. Verso 4: quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita. Ester ficou aflita. Ester ficou aflita dizendo: meu pai está lá fora. Mandou roupas para ele, para que ele vestisse e tirasse o pano de saco. Ponto e vírgula. Mas ele não quis aceitá-las. Ninguém tira, irmãos, um atalaia da sua posição. Sabe qual é o problema? Mardoqueu, neto, não queria entrar no palácio. Mardoqueu queria tirar Ester do palácio. Conectou no seu espírito? Mardoqueu falou: eu não quero entrar na realidade do palácio que cega, que encanta. Eu quero trazer a minha menina de volta. Eu quero trazer a essência de Radassa para fora. Eu quero trazê-la para fora do palácio, conectá-la à sua origem, conectá-la ao seu Deus, conectá-la ao seu destino, tirá-la desse lugar de ilusão. Lembra do vinho embriagante, do lugar de ilusão, do lugar que limita a visão, que toma os prazeres, que te inclina aos prazeres. Ele estava lá fora esperando, dizendo não. Aí os eunucos iam lá e falavam com ela. Ela, como uma rainha, não podia ir lá fora do palácio. Mas ele queria trazer a sua mentalidade, o seu entendimento para fora. Ela não podia sair e ele não queria entrar, porque ele tinha acesso ao palácio, mas com as roupas daquele jeito não podia entrar. Aí os eunucos vêm e trazem roupas limpas, finas e lindas, e dizem: Mardoqueu, Ester mandou trazer para você. Nós contamos para ela o que aconteceu. Contamos para ela o decreto que foi assinado. Dissemos de como você está, da coisa esquisita que você se tornou. Contamos para ela que você está desesperado, às portas, dormindo nas escadarias do palácio. E ela mandou roupas para você, para que você tome um banho, se vista e vá até ela. E ele disse: não vou. Não vou tirar minhas roupas, porque eu sou um atalaia sobre o muro, intercedendo por aquilo que é necessário. Eu amo Jesus, irmão. Foi até a porta do palácio real, verso 2, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Já li aqui, verso 5. Então Ester chamou a Ataque, um dos seus eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã, para os destruir, para que mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. O que ele está pedindo? A fim de que ela fosse ter com o rei, pedisse misericórdia ao rei na sua presença e suplicasse pelo povo dela. Diga comigo: pelo povo dela. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Paternidade. Paternidade, irmãos, a essência da paternidade faz com que um pai se assente nas escadas enquanto os filhos se assentem no trono.
Isso é a paternidade, forjar homens e mulheres maiores do que você é. Um verdadeiro pai se assenta na escadaria, se assenta ao relento para que seus filhos governem no trono, e ainda assim ele continua sendo pai. Um filho se assentou no trono, tem o governo da terra. Seu pai é apenas mais um no meio do povo, mas continua sendo pai. Mas continua sendo pai. Porque tem horas, irmãos, que o filho que está no trono, Lino, que o filho que está lá sentado, que o filho que tem o poder, tem autoridade, tem recurso, não tem visão, não tem destino, e ainda precisará da conexão de um pai, trazendo de volta ao lugar de origem. Está entendendo isso? Muitos homens fracassaram, irmãos, porque abandonaram os seus pais. Muitos homens fracassaram porque esqueceram de onde vieram. Muitos homens fracassaram, irmãos, porque no auge de suas vidas esqueceram quem eles eram e por que estavam ali. Deixa eu te falar outra coisa, detalhe do texto. Diz aí esse versículo: e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Um verdadeiro pai nunca trabalha a vida de um filho espiritual em favor de si próprio. É sempre em favor do povo. Mardoqueu nunca acessou Esther para pedir nada para ele. Mardoqueu nunca perturbou Esther em todos os meses, em todos os anos, para pedir nada para ele, que fosse pessoal, que fosse para o seu, sabe, usufruto, que fosse para suas despesas, para suas benesses. Nunca. Mas o dia em que a causa era coletiva, um dia que a causa era o reino, um dia que a causa era o povo, ele diz: é hora de Esther se levantar e mostrar a que veio. Se alguém nesse momento pode fazer alguma coisa, é a Hadassah, minha menina, é a minha rainha, porque se ela não se mover agora, todos nós seremos exterminados por esse endemoniado chamado Amã. Vai lá e manda recado pelos eunucos. Vai lá e diz para Esther tudo o que está acontecendo aqui fora. E foi o que lemos agora. E diga para ela, ela precisa entrar diante de Assuero, precisa entrar diante de Xerxes e clamar pelo seu povo, e clamar por Israel, e clamar pelo povo do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque um verdadeiro pai tem acesso ao coração de um verdadeiro filho. Independente aonde ele esteja, esse pai sempre será ouvido. Você está entendendo isso, querido? Olha só o que acontece, presta atenção. Então Mardoqueu mandou uma mensagem para ela. O verso 10, ela devolve a mensagem. Está tendo aqui um telegrama, né? Um telegrama de eunucos. Eunucograma. Os eunucos estão indo e levando as mensagens. O verso 10 vem a resposta de Esther. Verso 11 diz assim. Verso 10. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existem somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximem do rei do pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada na presença do rei há mais de 30 dias. Vai lá dizer para ela, diz isso para ele. Aí, irmãos, chegou o telegrama, o eunucograma para Esther e falou: teu tio está lá, diz isso, diz que não troca de roupa, diz que todo mundo vai morrer e diz que é para falar para você entrar na presença do rei. Ela manda um recado de volta e diz: diga para Mardoqueu, meu pai adotivo, que todo mundo
Todos os medos, todos os persas sabem que existe uma lei no palácio. Ninguém pode adentrar a presença do rei sem ser chamado. Nós só podemos ir à presença dele se ele nos convocar. E tem mais de 30 dias que o rei não me chama, que eu não o vejo. E todos sabem que se alguém entrar diante do rei sem ser convidado, chamado, intimado, e ele não estender o cetro de ouro nas suas mãos, está morto. Eu não posso entrar na presença do rei. Um verdadeiro pai, irmão, sabe no momento chave ativar a identidade do filho, trazer o filho de volta ao seu destino, à sua origem, à sua fé. E aí ela achou que ia apagar a voz do intercessor, do clamor, daquele que se vestia de pano de saco. E quando chega lá os eunucos dizendo, olha, ela falou que não pode ir, Mardoqueu, entenda, Esther, por favor. Ela realmente não pode ir lá, porque se ela for, é lei, ela vai morrer. Isso não acontece, não é praxe, não existe. Ninguém é louco de entrar na sala do rei sem ser chamado por ele. Se ela entrar, ela vai morrer. E ele responde para ela. A volta do telegrama, verso 15. Então, verso 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, no trono, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro, livramento surgirão de outras partes para os judeus, mas você e a sua família e o seu pai morrerão. Aí vem a pergunta chave, quem sabe, minha menina, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Eu não sei você, irmão. Para que você quer poder, irmão? Para que você quer governar, liderar, fazer qualquer coisa na sua vida? É para Ele, por meio dEle. Tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Quem sabe não foi para esse momento. E ela falou, mas eu vou morrer. Ele falou, não vai. Eu tenho certeza que ele falou assim, não parece a minha Radassa. Não foi essa menina que eu criei. Quando você saiu de casa, existia brilho nos seus olhos. Existia vida, plenitude na sua essência. Você se assentou num lugar de rainha, porque dentro de você já uma rainha estava construída. Você é a minha menina. A menina que eu criei, que eu eduquei, que eu ensinei, amando a Deus acima de todas as coisas. Vá e honre o seu povo e o seu Deus. Uau, irmão, que palavra. Jesus. Vá. E ela responde, o eunucograma. Verso 15 diz assim, então Esther mandou essa resposta para Mardoqueu. Vá, reúna os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nada, nem bebam nada durante 3 dias e noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos também com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Irmão, eu juro todos os dias que saio de casa, hoje eu vou me controlar. Dizia isso para minha esposa, hoje é dia dos pais, eu vou dar uma mensagem bem bonitinha. Que tipo de gente nós nos tornamos, irmão? Que tipo de crente? Que tipo de povo nós somos? Para que serve tudo isso diante de nós? Para que a gente lê isso aqui? A que ponto de inspiração? A que ponto de entrega? A que ponto de vida? Eu estou daqui, irmãos, enquanto eu vejo uns chorando aqui, eu vejo gente batendo papo no celular. Sabe, irmãos, eu sou pastor e eu quero amar, mas às vezes a vontade é falar, Deus, você sabe, né?
Sabe, irmãos, olha isso aqui, não tem coisa mais clara do que isso aqui. Falou, se não foi para essa hora que você veio, foi para quê? Você virou rainha para quê? E ela, irmãos, ela falou, eu vou. Verso 17, Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Um verdadeiro pai, irmãos, tem acesso ao coração de um filho. Ninguém, se não fosse Mardoqueu, faria Esther entrar nesse lugar. Ninguém faria. Os judeus estariam exterminados. Eu quero dizer, irmãos, bendito seja Mardoqueu, um homem que você não conhece, que você não sabe, que você pouco ouviu falar. Ninguém convenceria essa mulher de fazer isso, a não ser aquele que exerceu paternidade e liberou o seu destino. Você é a menina que eu criei, e eu te criei para essa hora. Vai, cumpra o seu papel. E ela de longe, ouvindo, lendo cartas, falou, pai, eu vou. Eu lembrei dos seus ensinamentos. Eu lembrei dos seus olhos se fechando na hora do almoço e orando. Eu lembrei de quando a minha barriga doía, a minha cabeça doía, e o Senhor orava e passava. Eu lembrei das necessidades que um dia tivemos, e o Senhor falou, fique tranquilo, está tudo certo, Deus é por nós. Eu lembrei de quem é você, eu lembrei de quem eu sou. O meu povo não pode morrer. O Senhor não pode morrer, a minha família não pode morrer. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Por cartas, ela falou, eu consigo ver os seus olhos, eu consigo ouvir a sua voz, eu consigo ver o seu choro, as suas lágrimas, a sua paixão por Jesus. Não é possível, meu pai, que eu não tenha recebido parte disso. Eu sei que o Senhor no meu lugar, o que o Senhor faria. E fica tranquilo, põe esse povo para orar como nunca oraram, para jejuar como nunca jejuaram, porque eu estou entrando. E se morrer, morri. E se morrer, morri. E você acha que Mardoqueu deu um passo para trás? Mardoqueu falou, yes. Isso é paternidade, irmão. Isso é o destino que eu estou falando para você. Isso é o destino. Sabe o que você tem que ensinar aos seus filhos? Não é ame muito ao Senhor, mas no caso de perigo você recue. Não, paternidade é morra pelo Senhor. Vá pelo Senhor até o fim. É só assim, irmãos, que se salva uma sociedade. É só assim que nós vamos enfrentar principados, potestades, corrupção, comunismo, progressismo, feminismo. É só assim. É só assim. Me ajuda, Jesus. Um pai, irmãos, um verdadeiro pai, consegue girar uma chave no coração de um filho e conectar o destino. É como uma fechadura que só uma chave certa entra. E pode tentar, essa chave não vai entrar. Quando a chave certa entrou, ela rodou o miolo e abriu o acesso ao destino. Um pai tem a chave que gira o coração do filho para acessar e liberar o seu destino. E sabe o que diz? Capítulo 5, 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada, está lá, olhando para a porta, quando de repente viu a rainha Esther ali no pátio. Teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha nas mãos. E o rei falou, Esther. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro do rei, o cetro de ouro. E o rei lhe perguntou, o que há, minha rainha? Qual é o seu pedido?
mesmo que seja metade do meu reino, lhe será te dado. Você não sabe o potencial que você tem, seu bobo. Você não sabe, irmãos, aquilo que Deus colocou em você. Tem muitas lutas que você está morrendo, porque com muito pouco você consegue vencer, mas você não crê naquilo que Deus colocou em você. Você não acredita no potencial que Deus colocou nas suas mãos, no seu espírito. Sua casa está sucumbindo, seu casamento, seus filhos, sua empresa. Sabe por quê, irmão? Por muito pouco você podia virar a chave. Mas você acha que precisa de muita coisa. Não precisa não, irmãos. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Adoração, entrega. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã, o capeta, a um banquete que eu vou preparar para vocês dois. Falou para ele: venha para um banquete, vem você e o seu amigo aí, o Amã. Deus está fazendo. E aqui nós vamos terminar. Irmãos, estava tudo pronto para que eles morressem. Capítulo 5. O Amã faz uma forca para enforcar o Mardoqueu, antes ainda que todo o povo fosse destruído. Capítulo 5, verso 14. Então Zeres, sua mulher, mulher de Amã, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura. Logo pela manhã, peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã, e ele mandou fazer a forca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas Zeres, irmãos, eu vou falar uma coisa. Não, deixa eu falar quando eu for pregar para as mulheres, que vai ser melhor. Isso aqui, irmãos, é uma guerra. E sabe quem está comandando a guerra? As rainhas. Esther está representando Deus, e Zeres está tomada pelo diabo, atormentando Amã dia e noite. Acaba com esse povo, acaba com esse povo. O espírito de Jezabel pelos tempos. Quando Amã, bobinho assim, né? Que o homem é mais bobo, irmão, falou para Zeres assim: olha, eu não sei o que aconteceu não, mas a tal da Radaça lá, da Esther, entrou na presença do rei, e todo mundo falou: pronto, perdemos mais uma rainha, morreu. E o rei levantou o cetro. Todo mundo parou e falou: uau. E ele pediu que ela, falou para ela que ela podia pedir o que ela quisesse. Ela falou que quer um banquete, é para eu ir junto. E ele está falando de boa. E Zeres falou: seu burro, você vai rodar. Aí lê o texto, você vai ver, irmão. Zeres falou assim: enforque Mardoqueu antes desse encontro. Tem coisa aí na história, tem coisa acontecendo. E aí ele se empolgou todo e fez a forca. Capítulo 6, vamos lá. Estamos no finalzinho para a gente orar. Capítulo 6 diz assim: naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. Isso acontecia quando o rei não conseguia dormir, irmãos, eles traziam as crônicas. E foi lido o registro de Mardoqueu. Tinha denunciado Bigtã e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Aí ele pergunta assim no verso 3: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? E seus oficiais respondem: nada lhe foi feito. Eita, Jesus é bom demais, irmão. Olha o povo armando de cá, de lá, e Jesus defendendo de cá, Deus atuando. Irmãos, a gente falta fé. Deus não brinca não, querido. Deus não perde os seus de vista não. Se você está com Ele, irmão, vai de peito aberto, vai
vai para valer. Foi feita uma forca de mais de 20 metros de altura para matar um homem. Tem lógica isso? Já pensou? Pensa nessas coisas. Irmão, uma forca de 3 metros mata um homem. 3. 2,5, né? Não consegue pisar no pé lá. Uma forca de mais de 20 metros para pendurar um homem. Isso é um escárnio do inferno. Sabe o que acontece? O rei estava meio perturbado, já sentindo que tem alguma coisa acontecendo no reino. E ele vai dormir. Aí ele não consegue dormir, vira para lá, vira para cá, vira para lá. Aí chamavam os cronistas. Faz alguma coisa para o rei dormir. Às vezes tinha os arpistas, tocavam uma canção. Ah, não dormiu não. Aí faz uma outra coisa para distrair o rei. Traz as crônicas. As crônicas, irmãos, eram um relato que tinha acontecido no reino há tempos atrás. E ele está lá lendo a crônica, parará, parará, e o rei está lá ouvindo, com o olho fechado, e ouvindo, de repente, foi lido assim: no ano tal, em determinado momento, no mês tal, houve uma conspiração contra o rei. Aí o rei... Porque muita coisa, irmãos, que acontece no rei não sabe, né? Em reino natural é assim, né? E aí o rei falou o quê? Lê isso de novo. No mês tal, do ano tal, aconteceu uma conspiração. 2 eunucos, Bigtan e Teres, iam envenenar e matar o rei. E ele, que rei? É o senhor mesmo. Só que o rei Xerxes, o grande, foi salvo pela intervenção de Mardoqueu. Falamos sobre honra ontem, irmãos. Esses homens da Bíblia. Mardoqueu ficou sabendo que o rei seria assassinado. Deixa eu te falar, irmãos, Mardoqueu era um súdito. Mardoqueu era um servo, era um escravo de um império medo e persa. Sabe? É o cara que para ele vai matar, não vai matar, para mim não faz diferença nenhuma. Para nós estamos aqui embaixo, nem sabe o que acontece dentro desse palácio. Vai mudar o rei, a dinastia, e daí nós vamos continuar escravo do mesmo jeito? Ele falou não. Ele fez toda a questão de trazer aquilo à tona. Falou, vamos matar o rei, vamos matar o rei, vamos matar o rei. A nobreza dele levou, denunciou, falou, irmãos, correndo o risco de perder a própria vida. Ele faz a denúncia, é apurado, descobriram aqueles que iam matar o rei. E aí o rei fala assim, quem que fez isso? É Mardoqueu, o hebreu. O rei, E o que foi feito com ele? Peraí, leu as crônicas? Nada. O rei falou, nada. Amanheceu o dia, irmãos. O rei fala com Amã. Amã era o tal que queria matar o Mardoqueu. Pergunta assim, Amã, é o seguinte: o que é feito no nosso reino com alguém que o rei quer honrar demais? Aí o Amã, sou eu na fita, né? Tá tudo certo, tô bem pra caramba. Tá tudo organizado. Um homem que Deus quer honrar demais o senhor deveria pegar o seu cavalo, o cavalo real, o cavalo que o senhor vai para as guerras. O meu pegar a sua capa, pegar o seu cetro, colocar na mão dele, o brasão real, a capa do rei, o cavalo do rei, colocar esse homem em cima do seu cavalo, com o seu cetro, seu brasão, sua capa, e pegar o nobre mais importante e fosse guiando o cavalo a pé, e gritando em toda a cidade de Suzã, esse aqui é um homem honrado pelo rei, esse aqui é um homem honrado pelo rei, esse aqui é um homem que o rei tem gratidão. Aí ele falou, é assim? E Xerxes falou, então você vai lá, pega o Mardoqueu, põe no cavalo e passeia com ele, gritando. Quem? Onde? O hebreu lá, o Mardoqueu, põe ele no cavalo, o meu cetro, põe a minha capa, e você é o nobre mais importante que eu tenho aqui. Você sai gritando com ele, dizendo, esse é o homem que Deus quer honrar, esse é o homem que Deus quer honrar. Você está entendendo isso? Sabe o que acontece, irmãos?
Depois você continua lendo o capítulo 7. Muitas coisas na sua vida você fez para Deus, você fez para o rei, só que parece que você não recebeu a recompensa. Muitas coisas você fez para Deus e você não fez necessariamente esperando uma recompensa, mas você fez para Deus, honrou para Deus, honrou a Deus, trabalhou, serviu ao Senhor com diligência, orou, se santificou, jejuou. Tá certo, irmãos, que tudo isso torna você melhor. Mas em algum momento você fala, poxa, e parece que as coisas estão tão ruins. Como diz, ontem um pastor lá, parece que tudo acontece na vida dos outros e nada acontece na minha vida. Eu quero dizer para você, irmãos, cada ponto seu, cada acerto seu está anotado nas crônicas do rei. E no momento em que você mais precisar, o Senhor vai dizer: pegue o meu aflito e coloque sobre o meu cavalo, passeie com ele e declare sobre as nações: esse é um honrado de Deus. Sabe por que muitas coisas você não recebeu ainda? Porque não é o tempo que você mais precisa. Às vezes você está, passando por uma aflição e acha, poxa, que angústia, que dificuldade, que tristeza, que fraqueza, que doença, que enfermidade, que desânimo, que cansaço, que depressão. E você queria tanto, uma ajuda do céu, uma mão, que viesse a destra poderosa, o bálsamo do Senhor, e parece que não vem, porque não é ainda o momento que você mais precisa. Mas no momento que você mais precisar, no ponto crucial da sua vida, quando a forca de Satanás estiver pronta para você, o Senhor fala: agora, leia, vai chamar o anjo do céu e vai dizer: leia para mim as minhas crônicas. E lá está escrito cada momento, cada detalhe, cada lágrima, cada ponto, cada renúncia, cada entrega da sua vida. E o Senhor vai dizer: é hora de honrar o meu menino. É hora de honrar a minha filha, o meu filho. Porque agora nenhum enviado de Satanás, nenhum amã do inferno vai tocar nele. Sabe o que aconteceu, irmão? Já fechei até a Bíblia. Passeou com aquele homem em todo o palácio, gritando. Isso foi o fim para ele. A mãe estava destruída por dentro, porque passou pela maior humilhação. A forca para esse cara de 20 metros estava pronta. E ele está gritando em todo o reino, dizendo que aquele homem é um homem honrado de Deus. Aí ele sai do cavalo, desse momento onde todo mundo honra, só que ainda tem o decreto. Ainda tem o decreto que mataria, que extirparia de reino todos os judeus. Só que aí ele sai de lá, irmãos, e vai para o banquete da Radassa. Lembra que a Radassa tinha pedido um banquete para o rei? Quando ela entrou na presença dele, ele estendeu o cetro de ouro, ela tocou na ponta do cetro e ele disse: o que queres, minha rainha? O que precisas? Pode me pedir o que tu quiseres, te darei até metade do reino. E ela falou: só quero que você tome um chá comigo de tarde e leve o anticristo junto. E aí tem o banquete, eles se assentam no banquete. E o rei diz assim: pode dizer, minha rainha, o que está pegando? Ela vai dizer: olha, acontece isso. O Senhor assinou um decreto, todos os judeus vão morrer. E aí, irmãos, ela disse assim: e eu vou dizer uma coisa que o Senhor não sabe, eu também sou uma judia. Não se esconde não, irmão, sua hora vai chegar. Como é que diz aí, pastor Marquinhos? Te achou. Pastor Bruno tivesse aqui, ia falar: te achou, hein, mano. Não se esconde não, irmão. Você vai ter que aparecer.
Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ela falou, correndo o risco de morrer novamente, falou para o rei: eu também sou uma judia. E esse, não tinha nem falado ainda, e existe um decreto para matar todo o meu povo. E eu também vou ter que morrer, porque eu sou desse povo. E o Amã está lá do lado, com o sorriso amarelo. E ele diz mais algo que o rei não sabia. E falou: rei, sabe o homem que tu acabaste de levar no seu cavalo por todo o teu reino, que salvou a sua vida? E o rei: sim, Mardoqueu. Pois é, tem uma forca preparada para ele de 20 metros. Nesse dia, hoje, ele será enforcado. Aí o rei: como? Quem fez isso? O anticristo. Esse aí do seu lado. Ele vai matar o homem que salvou a minha vida? E vai matar eu também, rei, porque eu sou judia. E ele assinou, através da sua liberação, um decreto para matar todos os judeus. Assuero levanta, irmãos. Xerxes o Grande diz que Mardoqueu seja enforcado, ou que Amã seja enforcado na forca, preparado para Mardoqueu. Quando? Agora. Chamou o seu exército e falou: levem Amã, que ele seja enforcado nessa forca. Que Amã seja enforcado na forca preparada para Mardoqueu. E que esse decreto seja cancelado. Quero te dizer, irmãos, que um decreto selado pelo rei não poderia nesse tempo ser, retornado, refeito, voltado atrás, nem pelo próprio rei. Mas aqui, irmãos, é só coisa de fé. Eu quero dizer para você, irmãos, espíritos que te atormentam, aqueles que te acusam, que te, ações do inferno que te perseguem, serão eliminados, na própria forca que está sendo forjada para a tua vida. Sabe o que você precisa? Fé. Sabe que você precisa? Identidade. Sabe que você precisa? Paternidade. Essa história é tudo muito linda. E a gente vê Deus, e a gente vê o rei, e a gente vê a rainha, e a gente vê o Amã, e a gente vê... Só que o Mardoqueu quase não se vê. E é a peça-chave dessa história. Tudo isso aconteceu, irmãos, porque um homem de Deus, com veste de saco, cinza sobre a cabeça, chorando e gritando numa cidade, dizia: Deus, salva o meu povo. Deus, salva o meu povo. Deus, salva o teu povo. Ele nunca pediu nada para ele. A única vez que ele entrou para acessar a rainha é: o teu povo. Não adianta nem, Esther, você salvar só a minha vida. O teu povo. Um homem de honra, com uma mente coletiva, pensando em Deus, pensando na família, pensando nos amigos, pensando na cidade, pensando, irmãos, no próximo. E aqui eu coloco para você, no Dia dos Pais, um dos maiores pais da história. Seu nome é Mardoqueu. Provisão, proteção, destino. Ele proveu, ele protegeu, ele deu destino. Quando a sua filha perdeu o destino, ele estava no lugar correto para trazê-la de volta. E no final de tudo isso, tudo está em paz. E a Hadassah escreve para ele dizendo: obrigado, meu pai. Volto a entender quem eu sou. Que suas lágrimas, os seus conselhos, as suas cartas nunca me faltem. Reconheça, irmãos, os seus pais biológicos, reconheça os seus familiares, reconheçam os homens, as autoridades que Deus levantou sobre a sua vida, para dar destino ao seu coração, à sua vida.
Amém. Fica de pé comigo, vamos orar.